Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui do RAI. E antes de eu te apresentar a minha convidada, eu quero que você se inscreva nesse canal. Manda esse vídeo para alguém que você acha que possa se identificar com esse assunto. Curta e comenta também, porque você vai estar nos ajudando. E bora falar da minha convidada. Gente, ela é da casa, há muito tempo já ela está aqui com a gente. E ela é expert no poder dos nossos olhos, nosso olhar. Então a minha convidada de hoje é quem? É a Ká, a Camila Fonseca. Ká, seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada, Ju, pelo convite, né? Tô amando estar aqui com você, tá bom? E é isso, vamos aí falar pro pessoal aí do que tá sendo feito aí na minha vida profissional, que isso tem mudado, sim, graças a Deus. A Ká, pra quem não sabe, gente, ela é um faz tudo aqui no RAI. Sim. A Ká faz maquiagem, a Ká faz cabelo, né? Mas a sua especialização, né? Faz quantos anos, Ká? Que você decidiu? Decidi mesmo, assim, tem uns 4 anos. Uns 4 anos? 4 anos. Ela decidiu focar mesmo nos nossos olhares. Então, ela é expert em sobrancelhas, em cílios. É aquilo que ela realmente tem se dedicado. Hoje ela dá aula, né, Ká? Então, no decorrer da nossa conversa, a gente vai falar um pouquinho sobre todos esses serviços, mas vamos falar mais hoje do nosso olhar. Então, bora para a primeira pergunta aí. Camila, vamos lá. Diz o ditado que os olhos são a janela da alma e dos olhos. Minha convidada de hoje entende muito, muito bem sobre isso, gente. Então, Ká, conta pra gente. Quando você desenvolveu essa... Quando que foi que você desenvolveu essa relação, né, do olhar, assim, de se especializar nisso? Então, isso vem muito, né, assim, o meu começo na área da beleza. Eu não entrei direto para a área da sobrancelha. Foi. Quando eu decidi, né, entrar para essa área, eu era vendedora. Então, eu vendia móveis numa loja bem famosa, né? E eu trabalhei lá durante um período. E aí, por conta que eu tinha que andar bem arrumadinha lá, então com a unha sempre feita, o cabelo, maquiagem. Então, eu ficava vendo várias vezes em vários vídeos de como fazer em mim mesma. Então, eu ficava ali perdendo horas e horas e horas, né, aprendendo a fazer as coisas em mim. E aí teve um belo dia assim que meu marido falou pra mim assim: Camila, por que você não faz um curso, né, de cabeleireiro e tal, você entra pra essa área, que eu acho que você leva jeito, porque você passa muito tempo aí, né, enfim, perdendo esse tempo aí vendo vídeo e tal. Aí eu falei, não sei se eu trabalharia com isso, né, mas de tanto ele insistir pra mim, né, e naquela época tinha um rapaz que era amigo dele e que era dono de uma escola, né. E aí ele mesmo foi lá, o meu marido, tá, gente, pra quem não sabe, ele foi lá, ele me inscreveu, né, nesse curso, e aí eu tive que começar, né, e eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer escova numa boneca, gente, eu cheguei em casa chorando, porque, assim, os meus braços, eles doíam, né, porque, assim, eu não tava acostumada, né. E eu falei, cara, eu acho que isso não é pra mim, né? Mas, enfim, aí ele me obrigava, não, agora você vai continuar, porque eu paguei e tal. E aí eu falei, tá bom. Aí, enfim, aí continuava. Porém, mais faltava no curso do que ia. Mas aí eu comecei a ver, eu comecei a ganhar mais dinheiro, né? Fazendo cabelo, né? Em questão de dinheiro mesmo, fazendo cabelo, tal, de final de semana nas minhas primas, nas minhas tias, em vizinha, em casa, do que trabalhando vendendo móveis, né? Aí chegou uma hora que eu decidi, eu já estava mais ou menos com 6 meses, mais ou menos, de curso de cabeleireira, eu decidi pedir as contas dessa empresa e transicionar para essa área. Aí eu consegui um estágio de cabeleireira, né, no salão que era do dono dessa escola. Aí eu consegui esse trabalho lá tal, e fiquei lá durante 6 meses. Passando esses 6 meses, eu olhei e falei, não quero mais trabalhar aqui, agora eu quero trabalhar em salão de shopping. Pus na minha cabeça e ninguém tirou. E aí eu fui lá no salão de shopping em São Paulo, né, no West Plaza, para quem não sabe, na rede Coifuri, Lohan Coifuri. E aí eu cheguei na gerente e falei, olha, o seu salão é lindo, muito bonito e eu quero trabalhar aqui. Aí ela falou assim, tá, mas o que você faz? Eu falei, eu sou cabeleireira, faço sobrancelha e eu quero trabalhar aqui. Aí ela falou assim, tá, mas eu não tenho vaga, tal. Eu falei, olha, você não quer conhecer só o meu trabalho? Você não precisa me pagar nada, conhece só o meu trabalho. E aí, se você gostar, depois você vê se você vai querer me contratar ou não. Ela falou assim, olha,
eu faço teste com todo mundo pra começar, sabe? Mas com você eu não vou fazer. E, gente, foi incrível, porque assim, se ela tivesse feito um teste comigo, eu não tinha passado. Esquece. Hoje eu sei que eu não tinha passado. Mas enfim, entrei pra trabalhar lá. Trabalhei lá durante 1 ano e 8 meses. Agora eu vou voltar um pouquinho pra contar a história da sobrancelha. Nesse decorrer aí, quando eu trabalhava nesse outro salão que era mais de bairro e no salão de shopping, o que acontece? Não existia uma designer de sobrancelha naquela época, eu tô falando de 2013 mais ou menos. Não tinha uma designer de sobrancelha, não existia alguém que tinha uma profissão. Não tinha essa especialização, não. como hoje, né? Tem muitas mulheres que têm um canto só pra isso, só né? Só pra isso. Naquela época não tinha isso. Tinha. Então, assim, a cabeleireira que fazia cabelo, já fazia. Ela fazia a sobrancelha. Então, eu comecei dessa forma. E, assim, o meu start, assim, dessa questão, assim, de técnica, foi a navalha, porque como eu trabalhava em salão de shopping, ou em salão de bairro, então eu fazia muito aqueles cortes mais marcados, masculino, trabalhava muito com aqueles pezinhos mais marcadinhos e tal, então eu desenvolvi uma técnica com a navalha. E aí eu usava a navalha para fazer a sobrancelha e ficava muito certinha e era rápido e não doía. Conclusão, as clientes mais voltavam pela sobrancelha do que pelo cabelo. Aí eu falei, cara, tem alguma coisa aí, mas enfim... E isso aconteceu nesse salão que eu trabalhei durante 6 meses, que é um salão de bairro, e eu levei essa mesma técnica pro shopping, né? E aí, no shopping, foi a mesma coisa. Eu fui ganhando esse espaço, assim, de sobrancelha que foi assim, impressionante, incrível, enfim. Não parava um segundo. E detalhe, gente, eu nunca fiz curso de sobrancelha. Até então. É dom. Não, foi uma coisa assim que... Eu olhava nas pessoas e achava bonito. O meu sonho era ter uma mega sobrancelha, uma big sobrancelha igual a da Ju, né? Era o meu sonho e eu não tinha. Então, eu fazia aquilo que eu queria, que eu gostaria de ter nas pessoas. Sim. Então, assim, eu só transmitia aquilo, né? Que eu queria, que eu tinha vontade. E aí, as clientes voltavam, elas gostavam e ponto. Era isso. Não tinha uma técnica definida, não tinha nada, só apenas fazia. Aí, passando-se um tempo, tal, meu marido veio para Bragança Paulista, né? E aí eu fui obrigada a vir com ele, mesmo sem querer, né? Ele veio trabalhar aqui em Bragança, tal, e eu vim com ele, mesmo sem querer, tal, mas, enfim, vim com a cara e a coragem. Larguei minhas clientes lá, fiz de tudo para tentar voltar para São Paulo, no fretado, tal, mas não dava certo, era para mim ficar aqui mesmo. E aí... Com 15 dias que eu tava aqui em Bragança, eu comecei a olhar na internet, ver um dos melhores salões de Bragança, né? Aí eu ligava nesses salões e perguntava quanto que é o corte e tal. E aí eu via quando os cortes eram um pouco mais caros. Aí eu falava, é esse aqui que eu vou. Ai, gente, fiz isso. Essa é a Camila, gente. Esse aqui que eu vou. Aí o primeiro foi o Rai. Aí eu vim aqui, cheguei aqui, falei com o Rafa, né? Aí o Rafa falou a mesma coisa, falou assim, olha, eu não tô precisando de ninguém no momento, tenho mais 2 sócios, preciso conversar com eles e aí daqui 3 dias, eu te ligo, se eu não te ligar daqui 3 dias é porque a gente realmente decidiu que não. Aí eu falei, tá bom então. Aí, enfim, eu tava já indo procurar um outro trabalho, já era quase tipo, o 4º dia, quando pensa que não, o Rafa me ligou. Falou, você não pode começar, a gente vai tentar se adaptar com você com a gente, vem aqui fazer um teste. Aí eu falei, tá bom. Aí eu vim, né? Eu vim e tal, aí comecei naquele dia e, enfim, né, gente, primeiro dia e tal. E conclusão, eu já estou aqui há 10 anos. Nossa, 10 anos, cara. 10 anos, 10 anos. Legal. Nem eu acredito. Eu olho assim e falo, gente... Acho que nunca passei tanto tempo, enfim, claro que foi mudando muitas coisas, né, do começo até que muitas coisas mudaram, mas eu estou aqui há 10 anos. Eu me adaptei muito com vocês e assim, e com o ambiente, cara, eu acho que isso faz toda a diferença, né, e vocês comigo também, sim, que isso é o importante também, né. E foi isso. Então, assim, não teve uma sacada, assim, falar, nossa, é isso, tipo assim... Uma persistência, né? Isso. Até então, gente, eu nunca tinha feito curso de sobrancelha nem nada. Era apenas formada em salão, em cabeleireira e trabalhava em salão fazendo as 2 coisas. Então, eu fazia parte da barbearia, fazia parte de cabelo e fazia parte de sobrancelha. É verdade.
Mas é engraçado isso, né? Porque a nossa área, até pra quem de repente não tem uma profissão, né? Ela é muito legal por isso. Porque eu também, quando eu comecei, eu fiz tudo, gente. Maquiagem, sobrancelha também e tal. E chega uma hora, você vai vendo a sua aptidão, né? Eu comecei a me destacar muito em loiros. Eu era muito rápida, sou, né? Muito rápida. E aí você vai diminuindo, principalmente hoje, que daí tem essa questão. Tanto que aqui no Raia a Camila tem a sala dela, né? Agora que essas coisas de a gente ter essa parte mais de especializações, né? Sim. Então, tipo assim, eu fui largando alguns serviços e ficando com aqueles que eu acho que eu tenho mais prazer também, né? Sim. Que a gente tem mais prazer, que a gente acha que a gente tem mais dom pra fazer, né, Ká? Mas você falando aí da sua trajetória, então foi assim que a Ká fez a carreira, vamos falar assim, Sim, dela, sim. né? Mas há poucos anos também você foi para a área de cursos. Você chegou a dar aula aqui na Escola do Rai, né? Você hoje dá o seu curso, né? O seu método também. Então, né, eu queria saber de você, assim, quando também que você percebeu isso e qual foi os seus maiores desafios? Porque, assim, eu, por exemplo, a gente tentei dar aula, né? E, assim, primeiro que eu não é minha aptidão, não que eu não vou usar o termo que eu não gosto de ensinar. No dia a dia, é muito fácil ensinar, mas você criar, porque a gente tem que criar uma técnica. A gente não é professor, né, Ká? Sim. Então, assim, qual foi o seu maior desafio sobre isso? Bom, na verdade, assim, eu nunca pensei em dar aula. Na verdade, de novo, né? Quem percebeu em mim foi o Rai, seu pai, né? Seu pai, com 2 anos que eu estava aqui já, ele via, né, a quantidade de clientes que eu tinha já, tal, e que eu só fazia praticamente sobrancelha, tal. Aí ele falou pra mim assim, eu quero que você seja a minha professora de designer de sobrancelha. Eu falei, como? Se eu não tenho nem curso? Tipo assim, eu não me via nessa posição, eu não me via. Até porque não tinha alguém especialista nisso naquela época, né? E eu me via, então ele enxergou isso em mim. Aí eu falei, tá, mas eu não sei, porque assim, eu nunca fiz curso, eu nunca desenvolvi uma técnica para ensinar. Eu sei fazer, mas eu não sei ensinar. Aí ele falou, não, deixa que isso daí eu resolvo. Apenas faça. Aí eu falei, tá bom. Aí eu lembro que eu fiz meu primeiro curso, né, na área, assim, para aprender mesmo, de fato, aprender as técnicas e aprender a ensinar, né. E aí, de lá pra cá, né, aí eu comecei a pegar uma turma, 2 turmas, enfim, conclusão. Teve meses que eu ficava dando aula, tipo, a semana inteira, tipo assim, à noite. Eu dava aula, às vezes, de segunda a quinta-feira, a sexta-feira e trabalhando no salão. Então, eu trabalhava de dia, dava aula à noite, enfim, né, isso foi durante 4 anos e quase todos os dias, né. Então, e naquela época eu também não dava aula só de sobrancelha, eu dava aula também de barbearia, Verdade. né? E que eu tive muitos alunos também e tal. E que assim, a barbearia também me fez assim, me deixou assim com muito sucesso também na época, né? Porque eu lembro que o seu irmão até comentava que os alunos vinham, né? E eles procuravam por mim e tal. E aí chegou uma hora que eu tive que realmente escolher algo, Sim, né? sim. Porque não dava mais para conciliar sobrancelha, cabelo, maquiagem, penteado, Masculino, barbearia, isso não tinha como mais. Aí eu tive que decidir. E aí a minha decisão mesmo foi na pandemia. As clientes começaram a usar máscara e tal, e um pouquinho antes eu já vinha pensando já. Aí eu decidi fazer só sobrancelha. Eu já dava os cursos, né, tal, mas aí eu decidi fazer só a sobrancelha e eu decidi também abrir a minha própria empresa e contratar, né, na verdade, pessoas para fazer o meu marketing também, que eu achei muito importante na época. E aí eu comecei a fazer essa transição, né, de ensino mesmo. E desde o comecinho, quando eu comecei a dar aula, uma das coisas que eu percebi é que, assim, eu amei, assim, de primeiro, né? Que eu falei, cara, é a única profissão que ensina outras, né? Então é algo, assim, que... E sem contar que eu aprendi muito também ensinando. Ensinando, exatamente. É muito incrível isso. Então eu falei, cara, é isso. Então, assim, teve uma fase que eu preferia mais dar aula do que fazer os procedimentos em si. Porque aquilo me enchia de uma tal forma, de uma tal maneira. Mas aí eu comecei também a ver esse outro lado das minhas clientes também, que eu também gosto desse tete-a-tete com elas, tal, de uma a uma, e isso também me faz bem. Aí foi quando, né, eu decidi tentar conciliar as duas coisas, né? Então, hoje eu dou aula, né, VIP, né, que não me toma tanto o meu tempo também.
e atendo os meus clientes durante a semana. Então eu consigo conciliar essas duas coisas. Você falando aí das suas clientes, né? Mas é muito sério, porque assim, a sobrancelha é um desenho, né? Você desenha o nosso rosto. Então quando a gente acostuma com é muito difícil você trocar. Porque não é só o limpar, né? A sobrancelha, o designer, é o formato, né? Então é muito difícil. Né, a Cá não pode hoje, eu vou em outro lugar, assim, então imagina o desespero aí das suas clientes também. Mas hoje você né, consegue conciliar isso muito bem, né, Cá? Sim, graças a Deus. E assim, eu tenho as minhas clientes muito antigas, né? Elas já são, assim, clientes do começo. Eu já tô aqui há 10 anos, eu tenho cliente comigo há 10 anos. Não são poucas, são muitas. Então, assim, pra mim, assim, é muito gratificante. Eu não me vejo, assim, fora dessa área. É uma área que eu amo mesmo, assim. E é engraçado, assim, porque no meu caso, eu não tive uma oportunidade de me formar, fazer uma faculdade e tal, como muitas pessoas tiveram, né? Então, assim, a área da beleza me traz isso, me coloca nessa posição de tentar sair do CLT, de tentar sair desse trabalho registrado aí, de ter patrão, tal. Então, assim, me coloca, né, como uma empreendedora. E acho que isso é muito incrível, porque a gente pode fazer o nosso horário, a gente pode fazer a nossa agenda, a gente tem uma liberdade que se fosse um trabalho registrado não teria, né? Então, assim, hoje eu não abro mão mais, assim, da vida que eu tenho, né, para a vida que eu tinha antes, trabalhando numa loja, vendendo móveis, tal, registrada e com todos os benefícios possíveis. Não, de maneira alguma, Porque a liberdade eu acho que é incrível. E a ideia dos cursos mesmo, assim, veio por conta disso, né? Porque a gente quer passar aquilo que é bom pra gente para outras pessoas, né? Porque hoje a gente vê um monte de pessoas aí também que estão infelizes com o seu trabalho, que não estão se sentindo... Em busca de uma carreira, né? Isso, de uma carreira. Então, assim, e nunca é tarde, né? E uma coisa que eu venho sempre falando, né? É que a vontade, ela supera o talento, sabe? Eu acho que as pessoas, elas acham que tem que ter talento. Gente, eu realmente, eu acho que era talento. Eu olhava, achava bonito e fazia. Mas nem sempre é assim. Com a minha experiência de dar, né, aula, dar curso e tal, numa sala entre 12 meninas, por exemplo, às vezes uma ou duas que vai se destacar, que vai abrir seu estúdio, que vai sair, vai... E por quê? Porque a impressão não, na verdade, é a realidade, né? Que acontece mesmo, é aquelas que têm a vontade. A vontade é simplesmente porque muitas das vezes saiu do seu trabalho, pegou o seu FGTS, tipo assim, investiu ali no curso e tal, e ela tem que fazer aquilo dar certo. Acontecer, né? Então assim, a vontade dela é tanta que ela estuda, ela se dedica e ela dá certo. Entendeu? Então, eu acho que é muito isso, né? A vontade da pessoa, de ir, e ela supera o talento. Tem pessoas que têm talento, mas, assim, elas são acomodadas, tá tudo bem, tanto faz, tanto fez e tal. E eu acho que você ter vontade, esquece, você aprende tudo que você quer. Né? Eu acho que é muito isso. Até você falando nisso, o Vagnão, né? O Vagnão, nosso barbeiro, que já fez podcast aqui com a gente, né? E hoje ele é um grande empresário, já tem pessoas que trabalham com ele. Foi um aluno da Camila, né? De barbeiro, começando do zero, né? Que teve essa vontade, que teve esse foco. Eu vou abrir, quero sair da CLT, trabalhava em fábrica, né? Como ele contou aqui. E hoje está aqui com a gente, é nosso parceiro aqui, construindo a história do Rai, né? Sim. E engraçado, foi olhando pro Wagner que eu percebi, eu falei, nossa, ele gosta tanto disso. Aí eu percebi que eu não gostava tanto de barbearia assim. Eu olhei pra ele e falei, nossa, ele tanto que ele te substituiu, depois ele deu aula, ele que ficou, a Cá saiu da parte da barbearia e ele ficou no lugar dela. E hoje ele é o dono da barbearia, né? Dava aula também, enfim. Eu fico muito legal. Feliz de ver ele assim, e outros alunos, enfim. Muito feliz mesmo. Pra mim isso, nossa, não tem preço, né? Não. É muito gratificante. É incrível. E você falando aí de ser empreendedora, que você abriu sua empresa e tal. Qual é o grande sonho da Camila? Assim, uma coisa que você pudesse falar que, assim, o dever foi cumprido. E já existe ele? Ou, como você falou, como a sua carreira foi uma persistência, né, uma construção, você ainda não parou para pensar num grande sonho? Eu acho que vou falar de sonho agora, né? Agora, eu acredito que é isso, é mostrar para pessoas que
que estão, né, na mesma posição que eu estava, né, de muitas das vezes não ter também uma condição de fazer uma faculdade, de se formar, ou que já fizeram, tal, mas estão infelizes com o seu trabalho, de mostrar para elas que tem um caminho, né, que tem algo que elas possam fazer para se sentir realizada profissionalmente, né, porque é uma profissão, gente, olha, não é porque eu estou nela, mas assim, é muito incrível. Quem entra nela é muito difícil sair dela, né, porque a liberdade não tem preço, é uma coisa que não paga, né, e eu acredito que o meu grande sonho é esse, é trazer mais pessoas, é chegar em mais pessoas possíveis, né? E que elas conheçam, né? Que sim, elas têm como dar a volta por cima e se sentir realizada profissionalmente. Eu acho que é isso. Encontrar, né, o seu propósito, né? Sim, sim, porque é muito propósito também. É muito propósito. É. Ó, dona Camila, hein? E cá, por exemplo, assim, aqui na minha sala, né, a cadeira, você sabe, você também é cabeleireira, né, a cliente senta, conta a vida, ainda mais você falou 10 anos, tem cliente que caminha com você há 10 anos e tal. Ali, na sua sala, né, ainda mais que é um ambiente, né, que você fecha a porta ali, é uma maca, a gente deita, então acho que, né, até relaxa ali e tal. Rola muito disso também, de você se tornar a confidente, a psicóloga, alguma história que te marcou, enfim. Ah, muito. Nossa, sem dúvida, né? Eu acredito que elas veem isso muito como divã mesmo, né? Elas vêm fazer a sobrancelha e veem isso como divã. É uma coisa muito incrível. O que acontece? Quando a cliente ela vem desabafar com a gente, tal, não sei o quê, a gente tem que ouvir. Sim. Mas é muito difícil dar opinião. Claro, é muito complicado, claro. porque é a vida dela, entendeu? Então, assim, é só ouvir mesmo, entendeu? Tipo assim... É tudo que às vezes ela quer, né? Um ouvido. É, só ouvir. E eu acho que é muito isso, tipo assim, desse tete a tete ali, né? E acaba virando amiga mesmo. Então eu chamo as minhas clientes de amiga e tal, e a gente até sai junto às vezes, e por aí vai, tipo, né? E é isso. Tipo, eu acredito que sim. E você falou muito da sobrancelha, né? Que é o seu carro-chefe, vamos falar assim, né? Mas hoje nessa área também existem outros, né, serviços, como você faz o brow laminate, que é aquele que arrepia os pelinhos, o lash lift também, que é né, você dar aquela empinadinha e colorir os cílios. Fala um pouquinho desses serviços também pra gente, Cal. Então, eu tive uma facilidade muito grande com eles pelo fato de eu ser cabeleireira, né? Então, assim, eu já entendia de tricologia, eu já entendia do que acontece na estrutura do fio, eu já entendo em si do fio. E também da química, porque é usada a mesma química no cabelo, é usada tipo nos fiozinhos, nos cílios e na sobrancelha. A química é a mesma. Então, assim, eu sei porque que o procedimento deu certo, porque que ele não deu certo, porque que ele... Então, assim, isso pra mim teve uma facilidade. No começo, que foi quando surgiu essa técnica do brow lamination e o lash lifting, foi na fase da pandemia. Então, eu achei que não ia vingar, achei que as brasileiras não iam se adaptar, porque é uma técnica russa. Então, mas assim, me surpreendeu muito mesmo a procura, a busca por essa onda assim mais natural, sobrancelha, cílios e tal. E a mulherada tem buscado, elas têm... Nossa, e hoje assim, é um serviço que eu tenho feito bastante, né? E eu acho que essa facilidade, por eu já ser cabeleireira, é o que deu esse start também. Falei, nossa, é isso, né? E juntou uma coisa na outra. E tem dado muito certo. É muito legal você falar sobre isso, porque também, assim, né, às vezes uma pessoa, ela passa a fazer esse serviço, pega o jeito, né, a mão, a leveza e faz. Mas é muito legal você ter colocado essa questão de você ser profissional, você entender, porque, gente, vocês não imaginam do quanto é perigoso esse produto, porque ele é à base de amônia, né, sim. E, por exemplo, a amônia é o que alisa o cabelo. Então, assim, cai. Se você não souber fazer, cai. Então você pode quebrar a sua sobrancelha, você pode quebrar os seus cílios ou fazer sair lindo e passar uma semana e você ter uma falha gigantesca e não sabe o porquê, porque ninguém te explicou. Então isso é muito legal você ter falado isso e realmente ela domina, porque assim, a gente sabe que você não pode forçar a raiz, então na hora que ela vai puxar lá para arrepiar, vai ter pelo que talvez que não possa ser arrepiado.
Concorda comigo, Sim. Ká? Porque se você forçar, ele vai cair depois. E detalhe, a amônia, ela não cai na hora, ela cai realmente depois. Então, assim, até nos cílios, que põe bob, gente. Põe bob lá, você fica de castigo, né, Ká? Sim. Então, muito importante, né, o que você falou. Fica essa dica, né? Se você gosta desse serviço, fazer e buscar um profissional que tenha o conhecimento do que ele tá usando em você, né? Porque não é só a estética, eu vou fazer, vai ficar lindo. Você não sabe a consequência disso. Foi muito legal você ter colocado. Quer acrescentar alguma coisa? Sim. Não, é isso mesmo, gente. Eu acho que é isso. É um produto muito perigoso mesmo. É um produto... E, assim, não dá pra seguir passo a passo de caixinha. Eu acho que a gente tem que ser... tem que ter essa responsabilidade, né? Com o nosso cliente, ter essa responsabilidade. Com a sombra... É rosto. É rosto. Não tem o que, assim, tirou um pelo, caiu um pelo, ou você acaba com a autoestima de uma cliente. Eu acho que... enfim, eu acho que tem que... E esses momentos, na verdade, assim, por exemplo, assim, de acontecer erros, tal, alguma coisa do tipo, sim, acontecem, né? Sim. A gente não vai saber tudo o tempo todo, mas é tudo com muita cautela, estudando ao máximo, né? Se você já tiver aprendido com os erros dos outros, acho que fica mais fácil, né? Da gente não errar tanto, né? Sim. Então, é isso. Eu acho que é isso. Estudar com quem já sabe, com quem já trilhou esse caminho. E pra mim é isso, foi muito fácil, muito tranquilo de fazer por conta disso. Eu já tinha essa experiência com o cabelo, né? Então, fazer, né, nos cílios e sobrancelha foi tranquilo. Sem contar também que hoje no mercado existem produtos sem Anvisa, né? Sim. Existem produtos que são... A concentração de amônia é altíssima. Altíssima. Então, a gente tem que ter essa consciência. Não dá para seguir passo a passo de caixinha. Tem que procurar uma pessoa na área que te explique o que acontece de fato no fio, né? Aquele fio, o produto ele vai entrar, ele vai penetrar aonde? Tem o córtex, tem a medula, né? E você entender o que está acontecendo ali visivelmente. Sim. Ó, ele tá assim por causa que o produto já chegou em tal parte. Ele tá assim porque já chegou em tal parte. Sim. Então, e vim selando tudo isso depois. Então, ele abre e depois esses fios fecha, né? Então, assim, eu acredito que não vai sair tão cedo, assim, essa onda aí do natural, tal, e do Brow Lamination. Vai ficar por mais tempo, né? E aí, por conta disso, eu até desenvolvi uma cerinha, né? Uma pastinha de sobrancelha, né? Da minha marca, e foi bem legal, que eu encontrei uma moça na internet que ela é engenheira química, né? Segui ela por um tempo e tal. E aí eu falei pra ela, olha, as minhas clientes estão usando rímel incolor. Só que o rímel incolor, você vai passando, com o tempo acaba meio que entupindo poros, porque ele não foi feito para isso. Então, acaba meio que a longo prazo vai caindo os pelinhos e tal. Então, eu falei, olha, eu preciso desenvolver algo onde a cliente ela vai passar ali, vai ficar em pezinho, mas que vai tratar esse fio, a pele, que vai ajudar, né, enfim, no crescimento do pelo. E aí essa moça, né, aí ela desenvolveu para mim essa cerinha, né, enfim, vegana, antialérgica, tem diversos vitaminas e minerais ali que ajudam a fortalecer, crescer a sobrancelha. Então, enquanto os seus pelos estão ali com aquele efeito Brow Lamination, ele vai estar ali tratando. Gente, olha que incrível. E tá sendo um sucesso. Tanto que ela foi viajar, depois eu precisei fazer um pedido e fiquei quase um mês sem. As clientes quase, tipo assim, tudo doida. Eu quero. Então, assim, foi um sucesso, né? E aquilo, se você não fez ainda o procedimento, tem como você saber como ficaria com essa cerinha. Então, você pode usar essa cerinha em casa mesmo, durante, né, o dia e tal. E aí, você cria uma coragem, vem fazer o brow porque o brow e a cerinha, você fala assim, mas por que eu vou fazer o brow se a cerinha me dá esse efeito? É que o brow, ele já fica mais alisado, né? O Brow Lamination é como se fosse, gente, uma progressiva, um alisamento de sobrancelha, né? Ele não fica exatamente pra cima, o fio fica maleável e você consegue pentear na direção que você quer. Então, muitas pessoas falam, não vou fazer porque aquela sobrancelha arrepiada. Não fica arrepiada. Ela fica apenas pra cima, apenas maleável, e você penteia pra onde você quiser. Então, assim, é muito, assim, é uma técnica que veio pra ficar mesmo, né? Então, eu investi agora nessa parte de produto, né? E tá dando super certo. Já tô desenvolvendo um outro produto. Legal. Também pra sobrancelha. E é isso aí, gente. Fiquem no aguardo que vai vir novidades. E é isso. E pra gente finalizar, eu queria que você deixasse
sei lá, 3 dicas, né, para quem sonha, né, em entrar para o nosso ramo, né, que quer ter uma carreira como você construiu a sua, né, que ajude no, vamos falar assim, nesse empoderamento feminino aí da nossa área. Que dica você daria, Ká? Olha, gente, o que aconteceu comigo, eu vou contar, né, no caso vocês viram a minha experiência, né? Ouvir as pessoas que estão à sua volta. Eu acho que isso, pra mim, foi importante, foi o start de eu entrar para a área da beleza. Eu não me via nessa área, eu não me enxergava nessa área, era fora de cogitação para mim, até porque eu não era uma pessoa de frequentar salão, enfim, não me via. E alguém viu em mim e me falou. E aí eu dei uma atenção a mais, né? Oh, será? Aí comecei a me ver. Então, eu acho que é isso, é ouvir as pessoas que estão à nossa volta. E o mesmo aconteceu também quando eu fui começar a dar aula. O Rai me viu, eu não me via também nessa posição. O Rai falou, olha, eu quero que isso, olha, você tem talento para isso. Então, eu acho que é isso, tipo assim, se nada ardeu no seu coração ainda, procura ouvir as pessoas que estão à sua volta. Ainda mais essas pessoas que convivem aí com você, tipo, pai, mãe, vizinhos, amigos mais próximos e tal. Porque eles vão, muitas das vezes, enxergar talentos que a gente não enxerga. Então, eu acho que isso é importantíssimo, assim, para quem quer migrar aí de profissão, né? Uma outra dica, né, que eu acho importante é não esperar gostar daquilo. Eu acho, apenas faça, né? Assim, claro, a gente vai... Tudo começa aqui na mente, a gente vai olhando aqui que nem... Eu não gostava do Brow Lamination, achava feio no começo. Aí eu comecei a olhar bem, eu falei, realmente, ele realmente fica mais natural, realmente foge da rena, realmente foge daquela coisa compacta, eu falei, realmente. Então, assim, é isso, a gente não vai gostar logo de cara de tudo. Eu acho que tudo, na verdade, é um ensaio, né, é um preparo, acho que isso é importante, né, não esperar gostar, simplesmente faça e observe, né, muito, porque é isso que vai te levar, você só vai gostar daquilo que você faz quando você domina aquilo que você faz. E mesmo assim, você vai gostar da profissão e tal, mas é uma coisa impressionante. A gente nunca olha para o nosso trabalho e fala, tá perfeito. É uma coisa impressionante. Toda cliente que levanta da minha cadeira, eu falo, poderia ter melhorado nisso, poderia ter melhorado naquilo, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Então, assim, não se deixe levar por isso, né? Pelo seu achismo, assim, nessa questão, né? E eu acho também que a questão da crítica também, né? A gente vai receber muitas críticas. Da mesma forma que vai ter cliente que vai levantar da cadeira, que é a frase que eu mais escuto. Nossa, eu me sinto outra pessoa, né? No meio aí também vai ter pessoas que vai olhar e vai falar, nossa, você errou na minha sobrancelha. Nossa, minha sobrancelha ficou horrível. Vai acontecer. Vai acontecer, já aconteceu comigo. Então, assim, e não foi uma vez, foram várias, tá, gente? Porque, enfim, 10 anos, pensem. Então, assim, lidar bem com isso, né, com essas críticas, porque essas críticas, elas são construtivas, mas a gente tem que saber o lugar que a gente está, né? Então, uma das dicas também que eu daria para essas pessoas assim, que está iniciando é isso, sim ouvir a crítica construtiva, mas tomar cuidado, porque às vezes essa pessoa que está... Tirar o lado bom, né, cara? Isso, está te criticando, às vezes ela mesma não construiu nada, tipo assim, não é bem o que ela queria, às vezes o problema está nela, né, e saber quem você é e aonde você quer chegar, é o tal do foco. Sim, muito mas boa. Eu acho que é muito isso. Nossa, gente, muito boa. Então é isso, pessoal. Se você gostou, né, comenta, curta, compartilhe com alguém. E, Ká, muito obrigada, né? Muito obrigada por ter contado a sua história, por ter contado a sua experiência. Muito obrigada pelos 10 anos juntas, né? A gente conversa muito, né, enquanto eu tô lá fazendo a minha sobrancelha. Então, assim, muito obrigada pelas nossas conversas difíceis. Eu acho que uma coisa que eu admiro em você, quero falar isso aqui, é isso, né? Porque... só tá no oba-oba, só participar das coisas boas, isso faz parte, é muito bom, é muito gostoso. Mas é legal também, né, quando a gente consegue ter conversas difíceis. E hoje, depois de 10 anos, eu posso dizer que nós duas aprendemos muito com isso. E até é engraçado, porque às vezes nem tá no clima e a gente começa uma conversa difícil, né, cara? Nem tem assunto, não precisa marcar, a gente tá do nada e a gente puxa um assunto e o negócio fica sério. A gente começa já a falar de coisas sérias. Então, assim, é muito gostoso, porque, né, eu aprendo com você, né, creio que você também aprende comigo.
comigo. E é isso que nos fez estar junto 10 anos, crescendo junto. Tô crescendo a minha empresa, né? Vou falar, a Ju Rai, você cresce como Camila, mas juntos somos o Rai, né? Então a minha cliente precisa de você, a sua cliente precisa também de mim. Então isso é muito gostoso, né? A gente compartilhar isso juntas, né? E olha aí quantos anos, né? Então, assim, muito obrigada de coração. Ai, Ju, olha, eu sou suspeita a falar, gente, porque assim, várias pessoas, elas me perguntam, por que você tá lá tanto tempo? Gente, a Ju enfim, ela já encheu esse salão de biombo pra mim. Ela, simplesmente, ela fez ali, colocou, eu queria uma salinha mais reservadinha, depois eu falei, agora eu não quero mais, agora eu quero subir. E aí ela falou pra mim, mas peraí. Aí eu falei, não, Ju, porque eu preciso subir, eu preciso de um lugar mais reservado. Ela, tá bom, então, vamos lá. E aí ela vai a gente subir pra cá de novo. Agora eu também não quero mais. Agora, assim, assado. Ju, pra mim tá bom assim, tá bom assado. Então, assim, assim, o tempo que eu tô aqui é exatamente por isso. Porque, assim, tudo que eu tenho pedido, o que eu tenho, né, enfim, ela tem estado pronta pra me ajudar. Né? E, No que eu posso. Sim, mas sempre. Não, né? obrigada, então, assim, cara. é uma das coisas, assim, que... Cara, que pra mim é assim, é isso, entendeu? Tipo assim, é isso mesmo. Eu acho que chegamos num ponto assim que é difícil, gente. É muito difícil. Todo mundo fala, você não vai sair lá nunca. Eu vou virar uma outra Olga aqui pelo jeito. Eu falo, ai, gente, mas é difícil isso é mesmo. gostoso. Isso é que me prende muito, entendeu? É isso. É a hora que eu preciso, ela tá ali. Então, é isso. É construir juntos, né? Nós estamos construindo algo juntos. Eu não faço nada sozinha. Né? Então, acho que é isso. É você dar espaço, é acreditar e é achar a pessoa que quer fazer junto com você. Então, acho que foi isso, né, cara? Você quis fazer, eu tô aqui disposta pra isso, então tem dado certo. E muitas mudanças virão, né? E que a gente continue juntas. Sim, sim. Muito obrigada. Obrigada a você, Cá. É um prazer estar aqui com vocês. Então é isso, gente. Se inscreva aí no nosso canal.